Bom, nós entramos numa nova série de mensagens na semana passada, onde nós... Obrigado quem acendeu a luz aí. Bom para ver vocês. Onde nós iremos falar sobre o Espírito. Nós falamos na semana passada sobre o Pentecostes, um momento muito especial, um marco na vida da igreja de maneira geral. E nós iremos falar sobre inflamados, como o Espírito nos forma em um mundo em desconstrução. Nós estamos aí numa série de mensagens onde nós temos como base o Espírito Santo. A pessoa de Deus, o Espírito Santo, e como ele age, como acontece toda esse agir dele nas nossas vidas, na vida da igreja, enfim, de maneira muito mais geral. Hoje, o nosso tema, ele é ainda mais específico, onde nós trataremos sobre o Espírito que regenera. O Espírito que regenera. Nós teremos aí dois textos base, o texto de João, capítulo 3, e o texto de Tito, também no capítulo 3. Porém, hoje eu gostaria que a gente se detesse, ficasse um pouco mais preso no texto de Tito, no capítulo 3. Nós iremos dar algumas pinceladas no texto de João 3, porque é um texto muito rico e, assim como a gente acabou de cantar, é um texto que fala exatamente do Deus que traz vida aos corações que antes estavam mortos. Porém, o texto de Tito, capítulo 3, eu acho que tem mais a nos contribuir nessa noite. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí já, deixasse aberto em Tito, lá no capítulo 3, para a gente poder ler esse texto. Tito, capítulo 3, nós iremos ler do verso 4 ao 7, mas eu gostaria que a gente lesse do 1 ao 7, não apenas do 4 ao 7, mas do 1 ao 7, vamos ler toda essa pequena sessão aí. Amém? Se você achou, deixa aberto aí que já já a gente volta. Amém? Nós iremos falar hoje sobre o Espírito que regenera. Regeneração ou transformação, independe do jeito que você enxerga, da maneira como você compreende a palavra ou a tradução dela, enfim, é basicamente uma coisa que o mundo está o tempo todo buscando. Transformação, ainda mais no nosso tempo, é o que está muito na moda. As pessoas se transformam o tempo todo. As pessoas, elas mudam de cabelo, elas mudam de casa, mudam de carro. Hoje em dia as pessoas têm mudado até o gênero sexual delas. Transformação é uma coisa que está na moda, se a gente pode falar assim. O mundo, ele busca transformação o tempo todo. O cuidado com o corpo, por exemplo, ele está muito na moda. E essa transformação corporal leva as pessoas a entenderem que elas transformaram o seu modo de viver, transformaram quem elas são. Transformação com estudo, com diversos diplomas, faz com que as pessoas entendam que elas se transformaram em pessoas mais inteligentes, em pessoas melhores. O mundo, ele está buscando essa transformação. O médico e psicanalista Freud, ele vai dizer que a transformação, ela vem com um choque de realidade, onde você não quer mais continuar do jeito que você estava. O filósofo alemão Kant, ele fala que toda mudança para melhor, ela depende da aplicação do nosso próprio esforço. Toda mudança vem a partir do nosso próprio esforço, que nos leva a uma mudança. Esses homens, eles acertam, mas eles também erram. A sociedade, quando fala de transformação, ela acerta, mas ela também erra. Esses dias atrás eu estava assistindo um filme com a Manu, e eu deixo aqui uma dica já para quem não assistiu, assista. Um desenho muito antigo, para nossa surpresa, de 1996, que é o Corcunda de Notre Dame. Se você nunca assistiu, assista o Corcunda de Notre Dame. É um desenho de 1996, eu falei, Manu, esse desenho deve ser bem chato, deve ser antigo, sei lá, a animação deve ser velha. Aí ela falou, não, vamos assistir. A gente começou a assistir, a animação é muito bem feita, para minha surpresa, e... Pô, aí você não precisava ter falado, né? O Renato foi no cinema, eu nem era nascido, mas o Renato foi no cinema assistir. Mais alguém foi no cinema assistir o Corcunda de Notre Dame? Acho que não. Mas, enfim, o desenho é muito legal. O desenho trata de um corcunda, que é o Quasímodo, e o desenho começa mostrando uma história de ciganos. O Quasímodo vem de uma origem cigana. Ciganos que estão sendo perseguidos ali em Notre Dame, em Paris, na França, e no meio dessa perseguição, a mãe do Quasímodo joga ele na frente da igreja de Notre Dame, da grande igreja de Notre Dame. E aí um homem que está perseguindo ela, que é o homem que vai durante todo o filme acompanhar toda a história, ele decide matar o Quasímodo jogando num poço que tem de frente da igreja. Aí o padre da igreja sai da igreja e ele fala, não faz isso com o garoto, deixa o garoto, mora comigo aqui, ele concorda. O Quasímodo, que é o Corcunda de Notre Dame, ele começa a morar na igreja.
ele mora numa instalação que fica próxima aos relógios da igreja, lá ele cresce, lá ele se desenvolve, só que ele tem esse problema, ele é um corcunda. Isso, não sei se você já viu a imagem dele, não apenas a corcunda, mas ele tem algumas deformações na face, enfim. Tudo isso faz com que as pessoas enxerguem o Quasímodo como um monstro. Tudo isso faz com que as pessoas olhem para ele como alguém que é totalmente repulsivo para estar no meio da sociedade. E é interessante porque o filme todo retrata uma época francesa onde França estava muito cheia de pessoas que são ciganos, cheio de ciganos. E é interessante porque em volta da igreja os ciganos faziam muitas moradas. Paris parece estar tomada de ciganos, isso é um fato histórico real mesmo. Mas o que é mais interessante aqui, com o decorrer do filme, você percebe que a aparência externa do Quasímodo, a sua aparência torta, a sua face deformada, o seu rosto que para muitos era feio, pouco importa, porque no decorrer do filme nós percebemos que o verdadeiro monstro não era o corcunda de Notre Dame. O verdadeiro monstro não era o homem que tinha a face deformada e o corpo todo torto. O verdadeiro monstro era o homem que por dentro estava completamente sujo, que é o homem que persegue os ciganos, que persegue outras pessoas, e o homem que, mentiras atrás de mentiras, sem dar muitos spoilers, mas mentiras atrás de mentiras, ele faz algumas coisas muito duvidosas, e ele é o homem da justiça da cidade, isso é que é o mais interessante. Mas isso me chamou muita atenção. No decorrer do filme, o verdadeiro monstro não é o Quasímodo, que exteriormente era feio, mas interiormente é ele quem salva a mocinha do filme, é ele quem vira o herói da cidade. E me parece que quando nós falamos de transformação, quando nós falamos de regeneração, nós falamos não tanto de uma aparência externa que nós apresentamos, mas de uma aparência interna que por vezes não fica tão à vista das pessoas que estão ao nosso redor. Após essa dica de filme do Corcunda de Notre Dame, assista. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e a gente vai ler um texto lá de Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Todo mundo achou? Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas. Não devem evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade, inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. E generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por causa da sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Amém? Paulo é o autor da carta a Tito. Tito foi um grande ajudador, provavelmente um discípulo de Paulo. E Paulo está escrevendo essa carta a Tito, juntamente com as duas cartas a Timóteo. Elas entram como as cartas pastorais, em que Paulo está falando para os seus discípulos como eles deviam agir, como eles deviam fazer no meio da comunhão da igreja, o que eles deviam pensar, o que eles deviam entender a respeito do Evangelho. O que é interessante é que Paulo, quando vai falar para Tito, ele inicia apontando exatamente uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com os versículos 4, 5, 6 e 7, que são os versículos principais aqui da nossa sessão. Ele está falando como aqueles que abraçam a fé cristã deveriam comportar-se nesse mundo não cristão. O que Paulo está falando para Tito é: Tito, você deve se sujeitar aos governos, às autoridades, você deve ser obediente, deve estar pronto a fazer o que é bom para o bem comum, para o bem público. E é interessante porque ele traz essa relação de que o cristão, mesmo que ele tenha uma nova autoridade, mesmo que ele tenha que obedecer a Deus como seu Senhor Supremo, ele também deve obedecer às nossas autoridades, os nossos prefeitos políticos, aí, presidentes, governadores que estão ao nosso redor. E isso é muito interessante, porque o que parece que Paulo está falando para Tito é que nós devemos entender que nós sempre devemos estar prontos a fazer o que é bom para o bem público.
E o que é bom para o bem público é que nós não causemos desordem, até certo ponto aqui, mas que nós nos sujeitemos aos governos e às autoridades. Porque aquele que está fazendo ao contrário, está indo contra o próprio Deus que fala que nós devemos nos sujeitar aos nossos governantes, às nossas autoridades. O que é interessante aqui é a nossa atenção, ela deve estar sobre o fato de que os cristãos, eles vivem sim de maneira diferente, eles obedecem outra fonte de orientação, eles regem as suas vidas em outro tipo de rotação. A nossa vida é regida por um Deus que fala que nós devemos nos sujeitar aos governos e às autoridades. A nossa vida é regida por um Deus que olha para nossas vidas e fala que nós devemos fazer o que é bom, pensando no bem comum, no bem geral, mesmo que aquilo pareça complicado. Esse é o mesmo Deus que mais à frente nos fala sobre a obra de salvação. No versículo 3, um pouquinho mais na frente, ele vai falar sobre, em outros tempos também éramos insensatos, desobedientes, e ele vem com uma lista exemplificando o que era essa vida anticristã. Ele inicia falando que nós devemos viver essa vida como um cristão, sujeitando as autoridades, aos governos, nós devemos viver essa vida pensando no bem comum. E aí ele parte do versículo 3, dando uma lista. É interessante aqui nós lembrarmos que as listas, elas eram muito apresentadas nos tempos helênicos, ensinando princípios éticos que sempre passavam por coisas positivas e coisas negativas. Paulo adora essas listas, ele faz algumas dessas listas, falando de pecados, falando também de coisas positivas, nas cartas em que ele escreve e que nós podemos ler. E aqui, o que Paulo faz no versículo 3 é escancarar o pior do ser humano, ou a verdadeira face do que cada um de nós, que somos pecadores, somos. Contudo, o que é mais interessante aqui é que Paulo, no primeiro termo do versículo 4, ele usa um mas, ou um porém, ou dependendo da sua versão, um contudo. E é exatamente aqui que nós iremos deter a nossa atenção. O que Paulo fala no versículo 1, versículo 2 e versículo 3, é um mundo que vive sem os padrões que nós vivemos. Quando nós olhamos para o mundo que está ao nosso redor, nós enxergamos isso. Nós enxergamos políticos corruptos, nós enxergamos pessoas que, como Paulo fala aqui, são insensatas, desobedientes, vivem no engano, se tornam escravos de muitas paixões e prazeres, vivem em maldade, inveja, odeiam uns aos outros. Nós enxergamos muito isso no mundo ao nosso redor. O grande ponto é que Paulo lança um mas. Paulo, quando ele lança esse mas, no versículo 4, ele faz uso de uma partícula primária adversativa, no original, o grego. O que é uma partícula primária adversativa? Que está contrária àquilo que ele estava falando. Paulo, no versículo 3, apresenta a calamidade do ser humano, mas adiante ele apresenta uma solução. Mas, diante daquilo que eu falei para vocês que é horrível, dos invejosos, dos odiosos, dos desobedientes, dos insensatos, existe uma solução. A solução, sem sombra de dúvida, está naquilo que nós enxergamos e que nós estamos falando, o Espírito que nos regenera. A solução está exatamente no Deus que de maneira muito peculiar e particular nos levou à salvação. O que Paulo nos apresenta dos versículos 4 a 7, que aqui é a nossa sessão principal, é o puro suco do Evangelho. Se você espremesse o Evangelho, eu acho que nesses versículos nós teríamos algo muito próximo disso. E Paulo faz isso em outros lugares. Ele faz isso em Romanos 3, é um dos textos meus preferidos, em que em 5 versículos parece que ele explica o Evangelho inteiro. Parece que ele fala das questões principais de maneira muito fácil e rápida. E aqui o que nós temos é o puro suco do Evangelho de Cristo Jesus. O que Paulo está falando para a gente é que essa grande mudança que ele coloca quando ele fala um mas, no versículo 4, é que o grande plano redentor de Deus, o sacrifício de Cristo e a regeneração do Espírito é tudo o que nós precisamos. Ele fala exatamente da Trindade nesses versículos. Ele fala de Deus, ele fala de Cristo, ele fala desse Espírito que nos leva a uma vida regenerada, a uma vida de transformação, a uma vida que o mundo busca de diversas maneiras, das mais peculiares formas. O mundo busca transformação. O grande problema, meus irmãos, é que o mundo nunca irá estar totalmente preenchido, totalmente transformado da maneira em que ele espera estar, enquanto ele não encontrar esse Espírito que regenera. Enquanto ele não encontrar esse Espírito que transforma as coisas dentro de nós e consegue organizar as coisas nos bagunçando,
ou nos bagunçar organizando, enfim. Essa é a beleza daquilo que Paulo está falando. Portanto, é interessante nós voltarmos aqui rapidamente no versículo 4, no versículo 5, a parte A. Paulo fala: mas, quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Eu queria que você parasse aqui. A forma de vida miserável que Paulo apresenta antes, no verso 3, naquela lista, ela chega ao fim exatamente quando Deus age. Esse Deus, ele não age de qualquer forma, mas ele age de maneira muito específica. E Paulo aqui apresenta 3 características desse Deus para nós. Ele é bondoso, ele é amoroso e ele é misericordioso. Esses são os 3 aspectos que merecem a nossa atenção. Primeiro, ele é bondoso. O que nós devemos nos atentar é que toda essa bondade de Deus, ela se manifesta especialmente e especificamente em Jesus Cristo. Onde Deus, ele prepara uma provisão para nos livrar dos nossos pecados. Esse Deus, ele é tão bondoso que ele entrega o que ele tem de melhor, o seu próprio Filho unigênito, para que nós fôssemos salvos. Esse Deus não é só bondoso, ele também é amoroso. E aqui é interessante, quando nós olhamos no original, essa palavra aqui, que as nossas Bíblias normalmente traduzem por amor, os originais traduzem por filantropia. O original, a palavra é filantropia. O que é filantropia? Filantropia é uma espécie de amor humano a tudo que se diz respeito aos humanos. É uma expressão de ajuda ao próximo. Filantropia, se você gosta de filme, como já citei um aqui, o Batman é considerado nos filmes dele um grande filantropo. Ele é um grande filantropo porque todo o seu dinheiro, todos os seus bens, todas as suas riquezas estão a serviço das comunidades pobres. Tanto é que ele ajuda alguns serviços sociais, alguns lugares sociais, e o Batman é considerado um filantropo. Alguém que está servindo com aquilo que ele tem às pessoas que necessitam. É interessante, por mais que a comparação pareça esdrúxula, mas o nosso Deus, ele tem essa característica, assim como o Batman. O nosso Deus é um Deus que coloca todos os seus recursos à nossa disposição. O nosso Deus é um Deus que é filantrópico. O nosso Deus é um Deus amoroso. O nosso Deus, ele colocou o seu recurso mais precioso, o seu maior bem à nossa disposição. Mais do que isso, o seu recurso mais precioso, o seu Filho unigênito, ele fez sangrar, ele fez estar pregado naquela cruz. Portanto, o nosso Deus é bondoso, esse Deus que Paulo está falando também é amoroso e ele também é misericordioso. É interessante porque esse termo, ele carrega uma grande proximidade com a graça, misericórdia e graça. Nós vemos Paulo dizendo que Deus, ele não nos salvou porque nós fizemos algo justo. Ele não nos salvou porque nós tivemos um comportamento bonzinho, não. Simplesmente e unicamente por conta da misericórdia e da graça dele e nada mais do que isso. Nada que nós fizéssemos, que nós tentássemos, que nós planejássemos, iria nos fazer alcançar tamanha misericórdia que só esse Deus pôde produzir para nós. Esse Deus, ele é bondoso, ele é amoroso e ele é misericordioso. Esses são os aspectos de um Deus que age em favor da humanidade. Esses são os aspectos de um Deus que coloca todos os seus recursos a todas essas pessoas de todos os tempos. O texto de João, capítulo 3, versículo 16, talvez seja perfeito para nos fazer pensar nessas 3 características divinas. O texto de João 3,16 é um dos textos mais famosos de todos os tempos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus, ele amou o mundo todo. Ele deu, ele entregou como um ato de pura bondade. Esse mesmo Deus enxerga que todo aquele que nele crê herdará a vida eterna, como um ato de misericórdia. Não importa o que você fez, aquele que crê, não importa o que você tenha feito, não importa as suas origens, todo aquele que crê alcança a vida eterna. Portanto, é interessante que Paulo inicia falando para nós, quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade, o seu amor, ele nos salvou não porque nós tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos apresenta essas 3 características do próprio Deus nesse grande ato de salvação. Esse Deus, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é misericordioso. Esses 3 atos são muito específicos e especiais para quando nós chegarmos a falar do Espírito que regenera.
Porque quando nós falamos dessas 3 características de Deus, me parece que quando Paulo vai falar do Espírito, e parece que tudo isso está nas entrelinhas, esse Espírito que regenera é o Espírito que produz em nós frutos. Frutos que são para que nós nos pareçamos cada vez mais com seu Filho Jesus Cristo. Para que nós tenhamos boas características de vida, para que nós sejamos bondosos, amorosos, misericordiosos, com toda e qualquer pessoa ao nosso redor. Mais à frente, na parte B do versículo 5, nós entramos propriamente dito nessa questão do Espírito que nos leva a essa obra de regeneração. Na parte B, ele vai falar, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqui nós vemos com grande clareza e com grande beleza a Trindade, onde Deus Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira muito sincronizada, eles trabalham em prol da salvação do homem. E aqui é interessante porque existe um termo teológico que se chama pericorese, e qual muitos falam que tem certa ligação com um tipo de dança muito específico. O termo pericorese, ele fala sobre a dinâmica da Trindade. Uma dinâmica da Trindade onde as 3 pessoas estão envolvidas, mas que quando você olha, você só enxerga uma única pessoa. Como se você estivesse vendo 2 pessoas dançando uma dança tão rápida, com movimentos tão sincronizados, tão perfeitos, que parece que tem uma única pessoa dançando. A pericorese fala sobre as 3 pessoas da Trindade agindo como uma. A pericorese fala para nós sobre a Trindade na nossa salvação. A Trindade agindo em nosso favor, agindo para que nós tivéssemos vida. E o que Paulo está falando aqui é exatamente sobre essa Trindade. Sobre esse Deus que é bondoso, amoroso, misericordioso, e sobre esse Espírito que trabalha nas nossas vidas para que nós sejamos regenerados. O texto fala para nós sobre um lavar regenerador. As melhores versões traduzem como um lavar regenerador. Quando o texto fala para nós sobre esse lavar regenerador, muitos fazem alguma associação com o batismo. Para nós, evangélicos, reformados de maneira quase que geral, o batismo ele não tem esse tom sacramental de que nós realmente temos naquela água do batismo os nossos pecados sendo lavados. Mas o ato simbólico que declara a todas as pessoas um processo interior daquilo que já aconteceu dentro de nós. Então, no batismo, exteriormente, nós mostramos algo interior que já aconteceu. O Espírito tocou nas nossas vidas, o Espírito nos encaminhou a uma vida nova. É isso que o Espírito faz. Não adianta nada nós nos parecermos como bonitos crentes, andarmos bem arrumados, cheirosos, uma bela Bíblia na mão, postar versículo no Instagram, mas estarmos sujos por dentro, interiormente. Nós não podemos viver uma espiritualidade reborn. Essa semana eu vi esse termo e eu achei interessante. Nós não podemos viver uma espiritualidade reborn. Uma espiritualidade que até parece ter vida, mas não tem vida. Como nós fugimos então de uma espiritualidade reborn? Nós fugimos dessa espiritualidade com esse Espírito que nos regenera e que nos renova. Regeneração é a operação divina em um coração morto. Regeneração é o ato pelo qual Deus implanta no homem uma nova vida. Regeneração é o principal trabalho do Espírito Santo. É assim que Franklin Ferreira define na sua sistemática. Regeneração é o principal trabalho do Espírito Santo. E é interessante porque é exatamente isso que Nicodemos em João capítulo 3 não entende. Nicodemos está confuso diante de Jesus. Ele fala, Jesus, como eu, um homem velho, volta para a barriga da minha mãe, uma mulher mais velha ainda, para nascer de novo, para ter uma nova vida. Nicodemos está confuso. Mas é exatamente sobre uma nova vida que não era vista com os olhos, mas que interiormente acontecia, começava, iniciava. Uma renovação que esse Espírito produz nas nossas vidas. O Franklin Ferreira vai dizer que a regeneração é a reversão do estado pecaminoso do homem para uma nova vida, onde ainda que esse não seja tão santo quanto ele poderia ser, todos os aspectos da sua vida estão influenciados pelo Espírito Santo. A regeneração é a reversão do estado pecaminoso do homem para uma nova vida, onde ainda que ele não seja tão santo, todos os aspectos da sua vida já estão influenciados pelo Espírito Santo.
Todos os aspectos da sua vida já estão influenciados pelo Espírito Santo. O Abraham Kuyper tem uma frase que eu cito diversas vezes quando eu estou pregando, em que ele fala assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não clame, é meu. O que isso significa? Que Cristo está sempre clamando nas nossas vidas. As áreas que nós compartimentalizamos na nossa vida, por vezes nós compartimentalizamos a família, o trabalho, a academia, os nossos amigos, os nossos hobbies, mas Cristo está sempre clamando a nós: tudo da sua vida é meu, tudo da sua vida deve me glorificar, tudo da sua vida deve honrar ao seu Senhor e ao seu Salvador. Essa frase eu acho que exemplifica muito bem a questão da regeneração do Espírito, pois esse é um processo onde todas as áreas da nossa vida são colocadas sob a supervisão fiel do Espírito Santo, a fim de nós sermos levados a uma nova vida, uma vida que pareça mais com Cristo Jesus, onde nós temos a plenitude da humanidade e a plenitude da divindade. Já quanto à renovação, que também cita aqui, nós temos um complemento desse agir do Espírito. Se na regeneração nós temos uma reversão do estado pecaminoso, na renovação a nossa consciência ela muda, como quem recebe um novo modo de pensar, uma nova vida, tendo Cristo como padrão. Ambos os termos aqui, regeneração e renovação, talvez eles possam andar, caminhar juntos, concomitantemente, a partir desse agir do Espírito. No versículo 6, ele ainda fala que o Espírito nos é derramado mediante Cristo. É interessante porque Paulo faz uso muitas e muitas vezes da partícula que ele usa aqui, onde ele fala: por meio de Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Em Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Com Cristo nós recebemos o Espírito Santo. Ele faz diversos usos disso. E ele sempre faz esse uso pensando e refletindo na intenção de que é Cristo quem faz a ponte perfeita para que nós tenhamos o Espírito Santo. É por isso que nós devemos viver uma vida de contato íntimo com o próprio Deus, de conhecer a Cristo, para que sempre, 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 a partir de Cristo, nós tenhamos esse Espírito agindo nas nossas vidas. A partir de Cristo, nós tenhamos esse Espírito trabalhando e regenerando todas as áreas da nossa vida, sem deixar nada de fora. Porque sem essa regeneração, sem essa renovação, nós não podemos caminhar em direção a uma vida eterna. O próprio Jesus, ele declara em João 15, 26, que ele mesmo enviaria a nós um encorajador, um consolador, o Espírito Santo. Atos 2, versículo 33, como nós vimos na semana passada, na pregação de Pedro, também Pedro confirma falando isso. O próprio Jesus nos deixaria um consolador, nos deixaria um amigo, aquele que caminharia ao nosso lado. Portanto, nós alcançamos o Espírito, nós recebemos o Espírito, nós temos o Espírito derramado, como é o termo que ele usa, sobre nós, quando nós estamos em contato íntimo com Jesus. Por fim, no versículo 7, parece que Paulo faz um apanhado de tudo que ele já falou. A regeneração que nós vimos aqui, ela deve alçar as nossas vidas, de maneira que o Espírito ele tenha liberdade de agir em nossas vidas, produzindo os frutos que Gálatas capítulo 5 vai dizer para nós. Paulo ali faz a lista dos frutos do Espírito, e ele fala ali de frutos que nós devemos ter nas nossas vidas, e temos que pensar nesses frutos, buscar esses frutos. Mas além desses frutos, eu acho que a gente também deve sempre pensar e refletir nas 3 características que Paulo apresenta de Deus aqui. Nós devemos sempre pensar que nós devemos ser mais bondosos, mais amorosos e mais misericordiosos. É o Espírito quem nos leva a produzir esses frutos. É o Espírito quem nos leva a enxergar, a entender como nós alcançaremos esses frutos de maneira sobrenatural com o seu agir. O que eu espero é que nós não sejamos apenas salvos e regenerados, mas que nós sejamos vivos e frutíferos numa vida com Deus. Somente assim nós alcançaremos um estilo de vida apto a viver nesse tempo tão complexo. O Espírito que te tocou no dia em que você entregou a sua vida a Jesus é o mesmo que quer continuar uma obra em você. Uma obra longa, uma obra difícil, sim, mas extremamente necessária em cada um de nós. Afinal de contas, nós estamos caminhando a parecer mais com Jesus. E o Espírito Santo, ele nos leva a parecer mais com Jesus. João 14, versículo 26, nos diz que o Espírito aponta para Jesus. O Espírito nos fará lembrar das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Nos fará lembrar do que Jesus foi nas nossas vidas. Quando nós falamos desse Espírito que regenera,
nós falamos de um Espírito que nos faz deixar uma antiga vida para trás e abraçar uma nova vida. Esse Espírito que nos renova, nos faz entender que nós já não somos quem nós éramos, nós somos uma nova criatura. Esse Espírito age graças ao plano salvador de Deus, que enviou o próprio Jesus a sofrer naquela cruz, e então nós temos esse Espírito confirmando essa salvação, completando essa obra toda nas nossas vidas. O Espírito que regenera é o mesmo Espírito que te tocou no dia da sua salvação. É o mesmo Espírito que às vezes fala ao seu coração questões muito específicas. É o mesmo Espírito que continua vivíssimo no meio da sua igreja. O Espírito que regenera não é um Espírito que apenas te salvou. É um Espírito que gradativamente continua e deve continuar. E se não continua, nós temos um problema. Ele deve continuar a produzir frutos na sua vida. Frutos que duram. Frutos que nós encontramos no texto de Gálatas capítulo 5. Amor, alegria, domínio próprio. Frutos que por vezes nós nos esquecemos. O Espírito que regenera, ele começa com a regeneração, mas ele não para ali. Parece que o que Paulo está falando para Timóteo é: Timóteo, esse Deus que preparou a salvação, esse Jesus que faz parte desse plano de salvação, e esse Espírito que regenera, ele precisa continuar vivo na sua vida. Para nós, o Espírito precisa continuar vivo nas nossas vidas. Não apenas no mês em que nós falamos do Espírito, falamos de Pentecostes. O Espírito precisa continuar vivo nas nossas vidas, nos transformando, nos confrontando, porque diariamente eu tenho plena convicção de que cada um de nós temos muito a melhorar. Porém, talvez com os nossos próprios esforços, não seja tão fácil. Se com o Espírito já é difícil ter muito domínio próprio, imagina sem o Espírito. Portanto, que nós possamos nos encher do Espírito, que nós possamos buscar ao Senhor Jesus e ter em nós a vida fluindo através do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo possa produzir frutos nas nossas vidas, frutos que fazem com que nós sejamos mais bondosos, amorosos e misericordiosos com qualquer pessoa. Amém? Vamos orar.